E aí, pessoal? Esses caras que defendem Israel, que tem muita gente que eu vejo aqui que defende ainda Israel, é a mesma coisa. Eles estão. Se esse mesmo pessoal dissesse, mas eles não vão dizer, que os judeus lá no gueto de Varsóvia não podiam se defender. E alguns tentaram lutar lá. Eles morreram tudo igual, infelizmente a maioria, né? Mas pelo menos tentaram lutar. Aquilo que estão fazendo em Gaza, na Cisjordânia, é um gueto. Israel, vocês têm que estudar a história de Israel, como foi criado. Quando nasce, em 1919 ainda, eles foram comprando lá, porque um livrinho que eles mesmos escreveram disseram que aquela terra é deles. Israel, a maioria lá é estadunidense, polonês, brasileiro, russo, ninguém é de lá. Eles invadiram lá. Por causa que a Europa e os Estados Unidos ficaram vergonha que deixaram fazer com os judeus na Europa. Basicamente é isso. Mas eles não têm direito àquilo lá. Eles são assassinos, eles são pior que os nazistas. Eles estão fazendo pior do que os nazistas fizeram com os judeus. Então, é a mesma... Se eu chegasse aqui e dissesse, não, os caras lá do gueto de Varsóvia não podiam se defender. Eles são terroristas, são... Isso aí, eles mataram alguns soldados alemãos lá, e aí os alemães vieram com tudo e atiraram, e mataram, e queimaram, fizeram... Porque eles tinham esse direito, eles estavam acabando com os terroristas. É a mesma coisa se você estudar. Em primeiro lugar, Israel não podia estar lá. Aquilo ali foi uma criação, repito, vergonha dos europeus, porque deixaram fazer aquilo. E porque eles têm muito dinheiro e acumularam mais dinheiro. Todos os fundos, todas as coisas são judeus. Todos os grandes lobistas dos Estados Unidos são judeus. Então eles vêm com esse papo furado aí de Hamas, não sei o quê. O Hamas está se defendendo. É a mesma coisa se tu dissesse que o Brasil fosse invadido por alguém e o nosso exército não podia se defender. É a mesma coisa. Eles dizem que mataram criança lá, mas até agora não provaram. Naquele ataque do dia 7 lá. Mas o Hamas está se defendendo lá. Não, o Hamas foi criado depois, mas enfim, a luta palestina está desde 48. Quem começou a fazer os primeiros atos terroristas, expulsar as famílias, roubar a terra, foram os judeus. Por causa que um livrinho que eles mesmos escreveram, disseram que aquela terra Deus deu para eles. Olha o absurdo da humanidade cair nessa. E só nós estamos caindo porque eles têm muita grana, eles mandam em tudo no mundo. Esse que é o grande problema, eles mandam aqui. Agora essa porcaria que eu adorava, que era o TikTok, porque era o único que mostrava mais as coisas lá, foi comprada por um desses caras aí, desses sionistas cristãos aí. Sionista? Nem sei, eu nunca sei o que é sionismo ou aquela outra que ele chama ali, mas esses caras aí, esse israelismo, que é pior que o nazismo, foi comprado por um deles. Então nós estamos roubados. A mídia. Bom, tanto é que os Estados Unidos botou mais uma sanção sobre o Iraque. Israel mata criança, mata repórter, bombardeia hospital. Quem recebe sanção é o Iraque. Quem não pode ter bomba atômica é o Iraque. E esses nazistas israelenses aí podem ter bomba atômica. Então, e aí é difícil, nós não vamos acabar com essa hipocrisia. A mesma coisa aqui no Brasil. Então, se os caras esses torcedores do Bolsonaro vão cair na real, não vão cair na real, porque eles têm a mídia, eles têm isso aqui. Então, estamos roubados. Infelizmente, esses caras vão sair como bonzinhos. Eu também vou escrever um livro, vou dizer que a casa aqui do meu vizinho é meu, porque Deus deu pra mim. Se colar, colou, né? Abraço.